Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Major Vedon Humberto do ITA e vou iniciar a apresentação do artigo intitulado Abordagens exata e heurística na otimização do problema do caixeiro viajante com drone, de autoria de André Rossi Kurovski, Major Kurovski do ITA, minha, doutores Ângelo Pássaro, Lamartine Guimarães do IAV e Edson Sene da Unifesp. O emprego de drones é de origem militar e data da primeira metade do século XX. E há amplas possibilidades de aplicação em função da versatilidade dessas aeronaves. No meio civil, na última década, houve uma grande expansão de serviços de entrega de bens, principalmente aqueles relacionados à chamada Last Mile Delivery, ou última milha de entrega, que se caracteriza por ser aquela entrega dos centros de distribuição e depósitos até os clientes finais. Isso levou ao aumento da demanda desse tipo de serviço, aumentando a competição entre as empresas do ramo que buscaram inovações tecnológicas relacionadas a esse tipo de serviço para a diferenciação no mercado. Um sistema de entrega baseado somente em drones tem como vantagens o baixo custo, não necessita de intervenção humana e alta velocidade média relativa, porém, como desvantagens, a baixa capacidade de carga e a baixa autonomia em função de demandar frequentes retornos ao depósito para a recarga das baterias. Já o sistema caminhão-drone permite unir pontos fortes da entrega de drones e de caminhões, que são veículos tradicionalmente utilizados para esse tipo de serviço. Esse sistema tem como vantagem o baixo peso dos drones para atender clientes com encomendas leves, a alta velocidade média relativa dos drones em função dessas aeronaves não estarem restritas à malha rodoviária e ao relevo, a maior capacidade de carga dos caminhões é um ponto positivo, já que ele pode servir como uma base móvel para a operação desse tipo de aeronave, e a combinação das características de alcance de ambos pode aumentar a gama de clientes atendidos em função de um menor tempo. Esse tipo de problema possui um grande potencial de aplicação no meio militar, onde os clientes são unidades ou frações de tropa desdobradas no terreno. As mercadorias são itens como munições, rações operacionais, medicamentos e peças de reposição. E os caminhões são veículos de apoio especialmente adaptados ao terreno. Murray e Chu, em 2015, foram pioneiros da abordagem desse problema e propuseram um sistema caminhão-drone colaborativo chamado Flying Sidekick TSP, que é o problema do caixeiro viajante em inglês, em que os clientes podem ser atendidos por qualquer um dos veículos e as entregas podem ser feitas de maneira simultânea, com a condição de que todos nós percorridos pelo caminhão sejam compostos por clientes desse caminhão. Esses clientes não podem ser revisitados, significando que o drone reencontra o caminhão em um novo nó. A figura à esquerda mostra um problema do caixeiro viajante tradicional, em que há somente um caminhão, e da direita mostra o mesmo circuito realizado por caminhão e por um drone, o chamado Flying Sidekick TSP. E aí, somente com a adição desse drone é possível diminuir o tempo total de entrega para esse tipo de circuito. Outros trabalhos possuem uma abordagem semelhante ao Flying Sidekick TSP, porém com algumas variações. Como exemplo, Agatz, Boltman e Schmidt, em 2018, propuseram o problema do caixeiro viajante com drone, o TSPD, em que os clientes podem ser revisitados, o drone pode ser recuperado no mesmo nó, como mostra a imagem. Além disso, Murray e Raj, em 2020, propuseram uma variação do Flying Sidekick TSP, em que é possível operar uma frota de caminhão e drones. Aí um exemplo também na imagem. O problema de caminhão-drone é um problema de natureza não polinomial difícil, do ponto de vista computacional, o que pode levar a restrições do método exato em gerar soluções viáveis, considerando o aumento do número de clientes. Para isso, são utilizados métodos heurísticos ou meta-heurísticos, e alguns exemplos são os algoritmos genéticos, de busca local, colônia de formigas, dentre outros, e ainda soluções híbridas que contemplam integrações entre dois ou mais dessas heurísticas ou algoritmos. De maneira geral, os objetivos dos trabalhos que abordam variações de PCV é a minimização do tempo de conclusão das rotas, da distância percorrida, do consumo de combustível, de energia e dos custos. A proposta do nosso trabalho é a abordagem do sistema caminhão-drone a fim de explorar as melhores características de cada veículo, de forma colaborativa, como já foi falado, onde os clientes
podem ser entendidos por caminhão ou drone. O nosso trabalho ele é baseado no modelo proposto por Murray II, o Flying Sidekick TSP, e o objetivo específico foi minimizar o tempo de conclusão das rotas. Devido às eventuais restrições do método exato, quanto à busca de soluções ótimas em função do aumento do número de clientes, também vai ser proposto um modelo híbrido utilizando heurística e meta-heurística. A formulação matemática e para a resolução do método exato desse problema de programação linear inteira mista, para isso foi utilizado o AMPL, pela simplicidade na utilização. O código e o conjunto de dados utilizados nesse trabalho podem ser acessados, estão disponíveis nesse endereço do GitHub, e ao todo foram estipuladas 28 restrições do problema, a fim de atender algumas das premissas aqui que eu vou citar, não é possível citar todos. Então, primeiro, o caminhão parte do depósito ou chega ao depósito somente uma vez, o drone atende um cliente por sortida, o caminhão pode atender N clientes enquanto o drone estiver em voo, o drone permanece em voo durante a sortida, ou seja, ele não pode pousar para economizar bateria, a autonomia do drone deve ser obedecida e o drone pode encerrar o percurso diretamente no depósito e ele não decola novamente. Dando continuidade à apresentação do trabalho, eu sou André Korowski, também autor do artigo, e vou apresentar alguns detalhes sobre o método heurístico implementado. A proposta, então, foi buscar um método híbrido, que, baseado numa meta-heurística tradicional, implementasse modificações que permitissem encontrar uma solução mais eficiente para o FTSPD. Essa denominação de híbrido é exatamente por esse método tradicional ser modificado com soluções heurísticas específicas para o problema em questão. O algoritmo adotado como base foi o algoritmo genético e as implementações foram incluídas em diversos pontos do algoritmo, em diversas fases. Por exemplo, após a avaliação, foi implementada uma busca local que buscava aumentar a qualidade desse indivíduo já, nesse momento. Outro processo que foi incluído foi a fase de restauração. Essa fase, então, é bastante significativa nesse tipo de problema, que busca tornar os indivíduos mais viáveis, eliminando casos simples de inconsistência, como o drone fazendo entregas seguidas sem buscar novas encomendas no caminhão, coisas do tipo. Então, a partir dessa fase, ela prossegue para a seleção normal. Da seleção, então, já é possível fazer a reprodução, aí sim, novamente, um método heurístico específico que vai ser explicado na sequência. Volta para a restauração, então o processo de restauração a gente observa que ele é repetido durante várias fases do processo. É feita a mutação também, de maneira adaptada ao problema, e chega-se então a uma nova população, e o processo continua, então. Nova avaliação, nova busca local, até ser atingido o critério de parada. O que é, então, esse tratamento específico que foi especificado? O primeiro ponto é entender como foi definido o cromossomo, que é o elemento básico do algoritmo genético. Então, o cromossomo foi definido com 2 vetores, um que indica a sequência de entrega de clientes para os clientes, todos devem ser atendidos, e um segundo vetor que especifica qual é o meio que vai fazer a entrega, se é um caminhão ou drone. Além disso, foi necessário incluir um terceiro vetor que especifica se a entrega for drone, da onde o drone decola e aonde o drone pousa, que faz bastante diferença no resultado da solução em função de ser necessária a sincronização e a própria presença do caminhão para receber o drone e para poder fazer o novo lançamento. Desse modo, como é que é o indivíduo, então? O indivíduo ele tem a sequência de clientes que vão ser feitas entregas, e quando é alocado um drone para fazer a entrega para aquele cliente, como nesse caso aqui, temos o outro vetor que define, que vai decolar, nesse caso do depósito, e pousa no cliente 3, sendo o cliente 1 que recebe a encomenda por drone, e assim, se fossem outros clientes, receber dessa maneira. Como foi usado então o cromossomo? O cromossomo, para a fase de evolução e mutação, apenas trabalhou com o vetor de sequência de clientes e de meios de entrega. Na parte de busca local e restauração, aí sim o vetor que define da onde o drone decola e da onde ele pousa foi sendo modificado. O tratamento específico então, para a parte do crossover. O crossover tradicional poderia ser apenas a troca de posições entre elementos de vetores, no entanto, como a gente precisa garantir a entrega para todos, é um problema combinatório, esse tipo de troca simples não funciona. Então, foram propostos 2 modelos, baseados em outros que são encontrados na literatura, com algumas modificações. O modelo de swap, bastante simples, o vetor de sequência de clientes
de um indivíduo parente é utilizado junto com o vetor dos meios de entrega do outro, e na sequência feita a reconstrução dos dois, gerando dois descendentes. Um segundo modelo foi o chamado de DX2, onde então o vetor era delimitado em 2 pontos, essa parte retirada desse indivíduo era completada na sequência de clientes do segundo indivíduo, na mesma sequência que estava nesse segundo indivíduo, completando o primeiro, ou seja, aquilo que já tinha na faixa central não era utilizado novamente para garantir que o indivíduo seja um indivíduo válido. E a reconstrução para buscar, então, aumentar a validade da possibilidade de validade da sequência de pouso e decolagem do drone, através da reconstrução. A mutação é relativamente simples, então o primeiro caso de mutação foram adotados 2 tipos. A primeira é simplesmente trocar a sequência de 2 clientes. E o segundo tipo, então, é fazer a troca do meio de entrega, caminhão para drone ou drone para caminhão. O modelo de busca local foi chamado uma busca em 2 dimensões, sendo o primeiro elemento, a primeira dimensão seria a troca entre sequência dos clientes, e a segunda fase, após essa troca, fazer a busca então de possibilidades de incluir drones ou retirar drones em alguns determinados pontos. Então, assim, se torna uma busca exponencial, né, à medida que eu tenho o número de se tornar 2 metaparâmetros do algoritmo, então o número de swaps que eu vou fazer e o número de buscas, de tentativas de trocar o meio em cada busca, em cada novo swap realizado. Isso foi parte dos testes realizados para identificar como isso aí afetaria o desempenho do algoritmo, né? Então, dos resultados, o dataset de referência foi do Murray, que foi o autor que propôs esse problema em 2015. Então, foram selecionadas instâncias que em outros trabalhos que nós usamos como referência apresentaram mais difíceis, no sentido de que menos algoritmos encontraram os ótimos nessas instâncias. E foram utilizadas, então, instâncias com 20 clientes, com 10 clientes e 20 minutos de autonomia. Para o algoritmo exato, rodou durante 10 minutos no MPL com o solver Gurobi. E o algoritmo genético híbrido, o HGNFS, como chamamos, foram 10 inicializações em paralelo com limite de apenas 30 segundos para a tentativa de encontrar o ótimo. O ótimo, então, consideramos como referência o trabalho indicado como 18 no artigo do Delamico, que foi o trabalho que realmente o nosso exato também coincidiu, e assim como o nosso híbrido genético. Então, realmente consideramos que ele é ótimo. Foi apresentado foi identificado que alguns outros trabalhos identificavam ótimos diferentes, ou seja, algumas limitações estavam sendo consideradas de maneira diferente. Então, isso foi tomado como referência que estava realmente condizente com o modelo que adotamos. Os casos de teste foram definidos para avaliar exatamente o crossover e esses modelos de busca, que foram contribuições do trabalho, modificando tanto o crossover quanto a proporção entre busca de swap e busca por drones. Com essa avaliação, foi possível observar que em nem todos os casos o ótimo realmente era encontrado, então podemos ver aqui onde está indicado em 30, em vermelho, significa que foi atingido 30 segundos sem ter sido encontrado o ótimo, que foi para os casos de 3 a 6. Quanto ao crossover, foi possível concluir que o DX2, nesse caso, nessas instâncias, pelo menos, se comportou significativamente melhor. Então, tem uma média geral, em todos os casos, mais baixa do que utilizando o swap. E em relação à busca, também foi observada uma diferença bastante significativa. Quando a busca era focada na troca de meio de entrega, na tentativa de incluir ou retirar drone, o desempenho era bem melhor. Então, realmente tivemos uma vantagem bastante grande, mesmo com o crossover de swap, tivemos um desempenho, foi o segundo melhor desempenho, sendo que o melhor geral foi, então, utilizando o DX2 com a priorização na busca por troca de meio de entrega. Bom, desse modo, podemos alguns pontos que se mostraram interessante e um pouco desafiador para o trabalho. O próprio problema em si não é um problema tão tradicional assim, então a modificação dele ainda está em consolidação, então nem sempre era tão fácil comparar com outros trabalhos. Por isso adotamos um que é considerado estado da arte no modelo totalmente heurístico, que é o do Delamico, e baseamos nele para avaliar o nosso algoritmo. E ele se mostrou eficiente e superou significativamente soluções exatas em questão de desempenho.
Os trabalhos futuros, então, a ideia é avaliar com problemas mais complexos, então aumentar o número de clientes e aumentar, se possível, o número de drones também para fazer as entregas, que isso permite comparar com outros trabalhos também que utilizaram outros datasets nessa direção. E a ideia ainda é adaptar esse problema, essa solução, para demonstrar como ela pode contribuir em cenários de aplicações militares, né? Então, mostrar como realmente essa aplicação é uma aplicação dual e essa otimização pode gerar ganhos tanto para civil quanto militar. Então, agradeço a atenção de todos, espero ter sanado algumas dúvidas que tenham ficado durante a leitura do artigo e estaremos à disposição na sessão técnica para qualquer mais outra dúvida que venha a surgir. Muito obrigado.